Sejam bem-vindos uma vez mais para as reuniões que a gente está tendo neste tempo de pandemia. Sejam bem-vindos uma vez mais para as reuniões virtuais que estamos tendo. Hoje é minha oportunidade para dirigir a reunião e quem vai trazer a pregação é o Major Nelson Pacai. Primeiramente, gostaria de poder falar que o país tem vivido umas semanas bastante tristes com as notícias que temos sobre as pessoas que estão falecendo por causa da pandemia, né, da doença que está tendo no mundo. Mas quero que podamos juntos entrar em um tempo de oração para pedir a Deus por causa das famílias que estão sofrendo e assim poder pedir que Deus abençoe a toda a gente que está ao nosso redor. Senhor, obrigado por a oportunidade que temos de nos aproximar a Teu Senhor. Obrigado porque a gente tem saúde, a gente tem vida. Obrigado pelas coisas que temos. Obrigado porque se a gente está ouvindo esta reunião é porque ainda estamos com vida. Senhor, queremos pedir hoje pelas famílias que têm perdido alguém, que têm perdido um amigo, um familiar, um membro da família. E, Senhor, queremos que Tua mão possa consolar as pessoas, que Teu amor possa colocar paz na vida deles. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor possa continuar cuidando das pessoas que não têm alimento neste tempo difícil, das pessoas que não têm comida. Senhor, entregamos nas Tuas mãos a vida das pessoas que estão doentes. Pedimos que o Senhor faça Sua vontade. E desde já agradecemos, Senhor, pela recuperação das pessoas que vão ficar bem, que vão ficar melhor. Pedimos que o Senhor possa dar sabedoria também para as autoridades que têm que tomar decisões neste tempo difícil. Seja a Tua vontade feita por meio deles. Dá sabedoria para eles tomar a melhor decisão. E assim a gente poder continuar e dentro de pouco tempo lembrar este tempo como um momento que já passou, que foi um momento triste. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Durante o tempo de louvor, vamos ter duas músicas que são um pouco mais refletivas. Tem uma letra que eu gosto bastante e eu recomendo que vocês possam tomar esse tempo para vocês
ter um tempo com Deus, aproveitar a ter esse encontro com Ele. Durante a semana muitas vezes é muito mais difícil ter um tempo com Deus, mais pelo trabalho, faculdade, escola, mas que possam ter um tempo para poder refletir e achar, ter um tempo no qual Ele possa abençoar a vida de vocês e assim também preparar-nos para poder ouvir a pregação do Major Bacai. A leitura de hoje é no livro de Lucas, capítulo 9, verso do 28 ao 36. Eu vou fazer a leitura da versão da Nova Almeida Renovada. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e nesses dias não contaram nada a ninguém ao respeito do que tinham visto. Senhor, muito obrigado pela leitura bíblica. Muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque até o dia de hoje, depois de tantos anos desde que ela foi escrita, a gente tem acesso a ela, a gente tem a opção de, inclusive, ter várias versões da tua palavra para poder fazer comparações e para poder entender melhor o que foi o que aconteceu. Mas, Senhor, reconhecemos que sem tua inspiração, sem teu Espírito, a palavra de Deus não é nada mais que um livro, sem o sentido do teu amor por detrás dela, são só palavras. Muito obrigado, Senhor, porque até hoje podemos aprender as ensinanças que o Senhor tem colocado dentro do teu livro. Senhor, abençoa a pessoa que vai pregar. Pedimos que o Senhor possa abençoar as pessoas que vão assistir esta reunião, que o Senhor possa preparar o coração das pessoas que vão ouvir a pregação e que a semente, Senhor, que hoje vai ser entregue, possa ser uma semente boa, que seja de proveito para as pessoas. Muito obrigado, Senhor. Abençoamos a vida de cada um dos irmãos que está assistindo à reunião e pedimos, Senhor, que agora no tempo de louvor, o Senhor possa tocar o coração deles. Muito obrigado também pela semana. Já entregamos desde já a semana que começa e pedimos tua bênção nos dias que vêm e que podamos entender, Senhor, o muito que temos e podamos ser agradecidos por tudo que a gente tem e muitas vezes não consideramos dentro do nosso dia a dia. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto.
tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando as multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Ao nós estarmos cada vez mais próximos do domingo de ressurreição, o domingo de Páscoa, domingo que vem é o domingo de Ramos, né? O que antecede o da Páscoa. Então nós vamos meditar hoje sobre a transfiguração de Jesus. Esse é um fato que ocorreu e é narrado nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos usar então o texto de Lucas. Lucas é o único que menciona que o objetivo de Jesus subir a esse monte, e o outro evangelista vai notar que é um alto monte, né? O motivo de Jesus subir com Pedro, Tiago e João é para orar, né? Hoje em dia as pessoas discutem se esse local foi o Monte Tabor ou foi o Monte Hermon. O certo é que era um alto monte e que Jesus se retira com 3 dos seus discípulos mais chegados, né? E enquanto ele está orando, acontece uma teofania, né? Uma manifestação de Deus, uma manifestação da glória de Deus, né? No caso é Jesus, que tem o rosto dele resplandecendo como se fosse o sol, né? O rosto dele resplandece,
e as suas vestes também resplandecem, né? No caso, é uma manifestação da glória que Jesus tem antes da sua encarnação e aponta também para a glória que ele vai retomar, ser-lhe-á restaurada depois de sua morte e de sua ressurreição, né? Se nós olharmos atentamente para Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber que as passagens anteriores em cada um dos evangelhos é concorde. Essas passagens vão falar sobre o Filho do Homem, Jesus referindo-se a si mesmo como aquele que será rejeitado pelas autoridades do seu povo e, ao mesmo tempo, dizendo que ele será morto, e Jesus já anuncia a sua ressurreição. Então, Jesus está anunciando que haverá sofrimento e haverá morte. Também, entre essa passagem que fala de sofrimento e morte, há uma passagem muito conhecida que diz que aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Essa passagem, a gente sabe, está implicando na questão da renúncia. E a gente fica imaginando na mente dos discípulos, porque para nós a gente sabe que Jesus foi crucificado. Aqui não aconteceu ainda essa crucificação, e os discípulos estão ouvindo que Jesus será rejeitado em Jerusalém, né, pelas autoridades do povo, que Jesus será morto, e Jesus está mencionando aqui a cruz, mas a gente imagina que na mente dos discípulos, na mente dos apóstolos que estão ouvindo essas declarações de Jesus, ouvir de Jesus tomar a cruz, que é um sinal de maldição, né? Maldito todo aquele que é levantado no madeiro, né? Representando aqui a cruz. A gente imagina que para eles foi difícil, se não quase impossível, entender ou admitir aquilo que Jesus está dizendo. E aí, depois de Jesus falar de sofrimento, de morte e de falar de renúncia, então eles têm a oportunidade de ver uma manifestação da glória. O Dr. Shedd, já falecido, ele dizia assim que os evangelhos apontam claramente para essa verdade bíblica, que nós somos destinados à glória, sim, mas que o caminho da glória implica e passa antes pelo sofrimento, pela renúncia e pela morte. Não há caminho de glória sem sofrimento, renúncia e morte. Jesus está dizendo, siga-me a mim, e o caminho dele é justamente esse caminho. Ele está quebrando um solo novo, abrindo uma rota nova, né? Ele é o caminho e ele mesmo está mostrando qual é o modelo e o padrão desse novo caminho. Então, os discípulos estão aqui no alto monte e, por um motivo ou outro, eles estavam com sono, estavam cansados. Mas então eles testemunham essa teofania, a glória de Deus manifestada, né? Jesus com o rosto resplandecente, e eles reconhecem que ali estão Moisés e estão Elias conversando com Jesus. Moisés é um representante da lei, Elias é um representante dos profetas. Moisés também pode ser tido como um representante da lei dos profetas escritores, porque ele foi mesmo. Ele é o profeta padrão do Antigo Testamento, é o principal dos profetas escritores, né? Ele é o profeta legislador, e Elias é um profeta não escritor, né? Tem vários paralelos, mas na verdade a Escritura, quando resume o Antigo Testamento, fala da lei e dos profetas. Então a gente vê que ali estão Moisés, que a Bíblia atesta que morreu, e Elias, que não experimentou a morte, mas ele subiu ao céu num redemoinho, né? Veio uma carruagem do céu e eles sobem num redemoinho sem provar a morte, e ali eles estão conversando
sobre a partida de Jesus. A partida, em grego, é o êxodo de Jesus. Jesus está para fazer como Moisés a libertação do seu povo. Jesus vai abrir o caminho, Jesus vai conduzir o povo para o caminho da salvação, para a terra prometida, para a vida eterna prometida, e a sua partida é chamada de êxodo. Tanto que Pedro, quando se opõe a conversa, a revelação de Jesus, a declaração de Jesus de que Jesus morreria e ressuscitaria, Pedro se opõe e Jesus então diz, em 2 dos evangelhos está lá registrado, arreda de mim, Satanás, né? Porque Pedro estava se opondo ao êxodo, à partida. É como o faraó do Antigo Testamento que se opôs a libertação do povo. Pedro aqui talvez nem soubesse o que estava fazendo direito, mas ele se opõe, e ao se opor à morte, ele se opõe à libertação, à salvação, ao cumprimento da promessa de Deus. Então, a narrativa continua dizendo que quando eles olham, assim, né? Eles estão de bruços caídos diante da glória, né? E eles olham com o cantinho do olho. Então eles veem Pedro, eles veem o Jesus com Moisés e Elias, mas daqui a pouco não tem mais nem Elias, nem Moisés, que conversavam justamente sobre a partida ou a morte de Jesus. No entanto, a Bíblia diz que depois disso, então, nós temos uma visitação de Deus, né? A Bíblia diz que vem uma nuvem, né? A nuvem, a gente vê essa nuvem tanto no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei para Moisés, no alto monte. Tem um paralelo, né, entre Jesus subir para o alto monte para orar, estar com Deus, né? E ocorrer essa manifestação da nuvem, e tem o paralelo com Moisés subindo lá para o monte, e também a nuvem que era o sinal da presença de Deus se manifestando. Isso lá em Êxodo, e ocorre 2 vezes no Êxodo, uma vez quando Moisés sobe, né, no capítulo 24, e outra vez no capítulo 40, quando o tabernáculo, a tenda da consagração, é dedicado a Deus, então vem uma nuvem. Não é uma nuvem do céu que desceu, não é como se diz, um fenômeno climático, não é como quando a gente vai para a Serra de Santos e está tudo cheio de nuvem, porque as nuvens desceram. Não, essa é uma nuvem que denota a presença de Deus. Não é um nome bíblico, mas os rabinos chamam essa nuvem de Shekinah. Por que Shekinah? Porque é a nuvem da glória. Essa nuvem é a nuvem que aparece quando Deus se manifesta, né? Por exemplo, no dia do arrebatamento, quando tocar e soar a trombeta e chamar todos os salvos, os que morreram forem ressuscitados, e os que estivermos vivos formos transformados, a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, ou na nuvem, né? Então é nessa nuvem que é da glória de Deus, né? Então é muito interessante, porque aí a Escritura diz o quê? Que Deus fala do meio dessa nuvem, né? E ele diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? Então Deus está dando nessa nuvem, perdão que eu estou pegando Bíblia aqui, né? Então Deus está dizendo nessa nuvem, o Deus Pai está dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Isso é um eco, né, de 2 passagens, né? A primeira a gente encontra lá em Deuteronômio 18:15. O Senhor, seu Deus, Moisés, no fim da vida, prometendo ao povo um novo Moisés. Olha aí, ó. 18:15 de Deuteronômio. O Senhor, seu Deus,
fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, né? Alguém da descendência dos judeus, né? Como era Moisés, alguém que é legislador, e Jesus fala, né? Na lei está escrito, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, né? Semelhante a mim, que fez muitos sinais, Moisés faz muitos sinais, Jesus também faz, e aí diz assim, a ele ouvi. Então, em Deuteronômio, nós temos aqui uma profecia de Moisés, né? Da parte de Deus, é claro, mas Moisés está prometendo da parte de Deus um outro profeta a quem o povo deve ouvir. E aí Deus fala da nuvem na transfiguração. Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Há um outro paralelo também para essa frase, quando ocorre o batismo de Jesus e Deus fala na ocasião. É ouvida a voz de Deus, ou a voz dos céus é ouvida, e pelo que diz a frase, a gente sabe que é Deus quem está falando, porque diz exatamente isso. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus fala assim. E Marcos e Lucas vão dizer assim, tu és o meu filho amado. Dá para perceber a diferença leve que existe no registro dos 3 evangelistas? Tu és o meu filho, no batismo de Jesus, quando Jesus está por volta dos 30 anos e começa seu ministério, é uma confirmação da parte de Deus Pai para com ele. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho prazer. Agora, Mateus dá uma ênfase um pouco diferente. Não é discordância, não é discrepância, é a ênfase. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, na ocasião do batismo, Deus confirma não apenas para Jesus, mas confirma para quem está ouvindo. Tanto este é para quem está ouvindo, como tu és para o próprio Jesus, né? Então essa é uma afirmação que é repetida aqui no Monte da Transfiguração, né? Em cumprimento àquela profecia de Moisés, né? Eles viram a glória de Jesus e é muito interessante porque a tendência seria pensar, bom, apareceu Jesus, apareceu Moisés, apareceu Elias, os 3 são grandes profetas, os 3 são grandes homens de Deus, mas não. Moisés e Elias desaparecem e aí da nuvem, quando vem a nuvem de glória de Deus, Deus fala de Jesus. Este é o meu filho. Então, Jesus é incomparável. Eu fico pensando, né? Talvez seja só impressão minha, posso estar errado do texto, mas Moisés, por exemplo, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava por reflexo da glória de Deus que brilhou diante do rosto dele. Agora, o evangelista diz que o rosto de Jesus brilhava como sol, né? Então, não é que houve um reflexo, o rosto de Jesus emanava, né? Não era por reflexo, o brilho de Jesus não foi derivado de alguma outra coisa. O brilho de Jesus foi oriundo dele, saiu da sua própria manifestação gloriosa. Agora, o que isso tem a ver com a gente, né? Além do fato de que Deus está preparando a gente no sentido de confirmar que Jesus é o profeta prometido, o profeta que vai cumprir e aperfeiçoar a lei, esse é Jesus, que vai cumprir o êxodo verdadeiro, a salvação de todo aquele que crê, a salvação de toda a raça humana, sim, mas além disso, há um outro aspecto que eu acho que é importante a gente lembrar. Essa ocorrência fantástica, né? Os 3 discípulos estavam meio adormecidos, mas no fim eles acabaram de bruços, porque a Bíblia diz que eles estavam atemorizados. A glória de Deus causou terror a eles, né?
é algo celestial, né? Não é só o brilho, né? Quando fala-se de glória, a gente pensa no peso, e quem teve alguma experiência de estar na presença do sobrenatural, sabe que a gente vai para o chão. Não sei o que acontece, né? As pernas da gente enfraquecem, a gente cai de bruços no chão e começa a clamar misericórdia e glória a Deus, e enche o corpo da pessoa com a presença de Deus, mas ao mesmo tempo aquela sensação de fraqueza diante do glorioso, né? Aquela sensação de finitude diante do peso daquilo que é celestial, daquilo que é glorioso, né? Então, isso eles sentiram. E é assim, né? Isso antecede a morte e a crucificação de Jesus. É um anúncio da parte de Deus. Olha, já avisei que haverá sofrimento, rejeição, morte para Jesus. Jesus avisou. No entanto, quem quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer, né, se eu vou ser negado, se eu vou ser perseguido, se eu vou ser rejeitado, se eu serei morto, então é esse o caminho que eu estou mostrando. Então segue-me implica seguir-me debaixo de todas essas situações que possam vir ocorrer na vida de vocês, né? Implica em seguir Jesus, não importa qual a circunstância. Pode implicar cruz, rejeição, sofrimento. Mas o que essa ocasião da transfiguração ensina para a gente é que, como dizia mais uma vez o professor Shedd, né, a glória é precedida justamente pelo sofrimento e pela morte. Então nós cristãos sabemos que por mais que haja sofrimento, mais que haja morte, o que vem depois é a glória. Não só aquilo que foi garantido por Jesus, né? Porque todo esse ensino vem antes da morte e ressurreição de Jesus. E Jesus, de fato, vive tudo aquilo que ele mesmo profetizou. Ele vai para Jerusalém, ele é rejeitado, mentem sobre ele, levantam falsas testemunhas, ele é açoitado, ele é crucificado, ele é morto, ele fica 3 dias no túmulo, debaixo da terra, e ele ressuscita. Então, sofrimento, morte e glória. O que Jesus e o que Deus está dizendo para nós nessa passagem é assim como foi com o Filho, o meu Filho amado, a ele ouvi, assim como foi com o meu Filho, se vocês o seguirem, assim será com vocês também. Né? Nós padecemos sim, o mundo rejeita a Deus, o mundo rejeita Jesus, rejeitará também os que são dele. Né? Jesus padeceu sofrimento, ele foi na nossa frente para mostrar que ele experimentou tudo o que nós iríamos experimentar. Ele foi na nossa frente. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós no nosso sofrimento. Ele é aquele que se compadece de nós. E por quê? Porque ele sofreu na nossa frente. Ele sofreu na carne dele tudo que nós estamos passando. Não importa se é com a Covid hoje, ou com outra circunstância, a grande perseguição romana, ou a perseguição lá nos países pelos quais nós temos orado, não importa. Jesus está dizendo que se a gente seguir, mesmo que custe sofrimento, morte, renúncia, o futuro do que segue a Jesus é a glória. Isso está mais do que garantido na sua ressurreição. Mas a transfiguração vem para garantir e demonstrar isso antes da morte, antes da crucificação, antes da ressurreição, como um sinal de que para aquele que está com Jesus, o enviado, o escolhido,
o eleito, o Filho unigênito de Deus, se nós o seguirmos, está preparado também um lugar na sua glória, como ele prometeu. Então, tenhamos bom ânimo, porque Jesus padeceu, e padeceu muito mais do que nós sofremos hoje e podemos compreender, né? E ele compreende as nossas dores, compreende nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, compreende nossas lágrimas. Ele é aquele que promete que toda lágrima secará, né? É ele quem promete isso, né? Porque ele também chorou, né? Em mais de uma ocasião, né? Então ele diz: continuem a me seguir. E quantos de nós já não temos experimentado na nossa vida esses momentos gloriosos de visitação de Deus, de presença de Deus, em que talvez a gente não tenha visto Elias, Moisés, mas a gente recebeu um toque tão maravilhoso, que ao nos lembrarmos disso, também devemos nos lembrar que esses momentos de glória são um sinal que antecedem a glória maior que haveremos de experimentar. Então permaneçamos fiéis, permaneçamos de bom ânimo, permaneçamos junto de Jesus, junto à cruz, como alguns cânticos cristãos dizem, né? Junto à cruz. Tome a sua cruz, junto à cruz. Não abandone a cruz, que significa seguir a Jesus até as últimas consequências. Siga, porque Ele está passando conosco todos os momentos. Sofrimento, morte, renúncia, dor, porque Ele também nos destinou à sua glória. Que permaneçamos firmes, porque Ele está firme, cuidando de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em cada passo, em todos os caminhos. Amém.